Isto destruiu o seu pâncreas. Alimentos mais tóxicos, sinais de aviso de pâncreas inflamado. Olá. Você sabia que o pâncreas é um dos órgãos mais importantes do seu corpo? E que certos alimentos podem ser destruídos neste momento exato? Neste vídeo, você vai entender tudo sobre o pâncreas, sua localização, suas funções, os sinais de alerta, que seu pâncreas está com problema. Também vou falar dos alimentos que detonam o seu pâncreas, dos exames que avaliam o seu pâncreas, dos tratamentos. E no final, vou falar sobre o câncer de pâncreas, sua gravidade e quais os sinais e sintomas que você não pode ignorar para detectar precocemente, ou que aumentam conforme as chances de o tratamento ser bem sucedido. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Compartilhe aí. E me conta, você já teve algum problema no seu pâncreas? Uma pancreatite. Você conhece alguém que teve câncer de pâncreas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Parte 1. Conhecendo o pâncreas. O pâncreas é uma glândula grande em forma de peixe localizada na parte de trás do abdômen, atrás do estômago, e tem dois papéis importantes, tanto na nossa digestão quanto na produção de certos hormônios. Então, a parte exócrina, que produz as enzimas digestivas, lipase, amilase, protease. Por exemplo, quando você vê um pãozinho francês, é uma amilase que quebra o amido em glicose. Já a lipase é responsável por quebrar as gorduras em ácidos graxos. Para ajudar na digestão dos alimentos, o pâncreas libera cerca de 1 a 4 litros de suco pancreático todos os dias. Esse suco é rico em enzimas digestivas e é lançado no intestino delgado para quebrar as gorduras, proteínas e carboidratos em moléculas menores. Mas não para por aí, né? Quando você pensa no pâncreas, você pensa em diabetes, em insulina. E essa é a função endócrina do pâncreas, a produção de hormônios tanto insulina quanto glucagon. Os dois são liberados na corrente sanguínea. A insulina ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue após uma refeição, enquanto o glucagon aumenta esses níveis quando necessário. Por exemplo, você ficou em jejum. É o glucagon que aumenta sua glicose no sangue. Agora que você já sabe onde o pâncreas está localizado e sua função, você pode me perguntar: quais os sinais de alerta de um pâncreas em perigo? Quais são os sinais ou sintomas que indicam que seu pâncreas pode não estar funcionando bem? Normalmente são 5 sinais e sintomas. Primeiro, dor abdominal, especialmente na região aqui de cima, superior da barriga, logo abaixo do externo, e pode irradiar para as costas. A dor é tipicamente profunda. Muitos pacientes são descritos como uma dor em faixa que se espalha ao redor do abdômen e abdômen atinge as costas. E ela pode ser o tempo todo intermitente, e tende a piorar após comer um alimento gorduroso ou rico em proteínas. E veja que interessante, para algumas pessoas, a dor alivia quando vai para frente. Segundo sintoma, náuseas e vômitos. Quando o pâncreas está inflamado, ele não vai digerir seu alimento corretamente, causando náuseas. A prosperidade pancreática, a obstrução do duto pancreático ou a própria dor abdominal podem levar a isso. Terceiro, diarreia e fezes gordurosas. Há o que chamamos de esteatorreia, uma má digestão de gorduras. E sabe como você percebe isso nas suas fezes? Vai ter óleo nas fezes, vai ter óleo no vaso sanitário. A cor fica mais amarelada. As fezes flutuam em vez de afundar. O intestino fica mais solto, as fezes ficam mais pastosas e o odor fica diferente, mais fétido, um cheiro desagradável. E o que acontece se você não consegue absorver a gordura da sua dieta? O nosso quarto sintoma, perda de peso inexplicável, pode ser um sinal de que o pâncreas não está produzindo enzimas digestivas suficientes ou por causa de um câncer de pâncreas. Perde peso muito rápido. E o quinto sinal, icterícia, pele e olhos amarelos. A pessoa fica com uma cor bem amarela, cor de canário. Pode ser um sinal de bloqueio no ducto biliar causado por problemas pancreáticos. Quais são as doenças relacionadas ao pâncreas? A primeira, você já sabe, diabetes, que é a principal.
Tem diabetes tipo 1, onde seu pâncreas não produz insulina, e tipo 2, que é mais frequente a resistência à insulina, o seu pâncreas não está conseguindo produzir a quantidade que seu corpo precisa. Sem controle adequado, podem resultar em complicações graves, como doenças cardíacas, danos aos nervos e aos olhos e problemas renais. Mas não é só diabetes. Asterisco pancreatite aguda, uma inflamação súbita e grave do pâncreas que pode ser muito dolorosa. Asterisco, a principal causa é pedra na vesícula, os cálculos biliares vão migrar e obstruir o ducto biliar. E a segunda causa é o consumo excessivo de álcool e a outra são triglicerídeos altos. Se não for tratado imediatamente, pode levar a complicações graves, como infecções e insuficiência renal e até a morte. Em casos de pancreatite aguda grave, pode gerar até 30% de mortalidade. É muito, hein? Também temos a pancreatite crónica. A inflamação contínua pode resultar em cicatrizes permanentes no tecido pancreático, reduzindo sua função. E também temos o temido câncer de pâncreas, é terrível. Matou Steve Jobs, o Pavarotti, o Patrick Swayze, e muitos outros, só para você ter uma ideia. Em 2019, o câncer de pâncreas foi a terceira causa de mortes por câncer no EUA, com mais de 45 mil óbitos. No Brasil, em 2020, foram mais de 11 mil óbitos. O diagnóstico precoce é o que salva, mas é muito difícil, tornando este câncer uma das mais solicitações para tratar. Eu tenho 3 pacientes que se curaram de câncer de pâncreas. Tudo porque diagnosticou cedo. Por isso é importante que você saiba e esteja atento aos sinais e procure ajuda médica imediatamente se notar qualquer sintoma suspeito em você ou em um conhecido. São 6 sintomas de alerta de câncer de pâncreas que você tem que saber primeiro. Icterícia, que eu acabei de falar. Os olhos e a pele ficam amarelos. Normalmente, a bilirrubina é excretada pelo fígado através da bile. No entanto, tumores no pâncreas, especialmente na cabeça do pâncreas, podem bloquear o ducto biliar, impedindo que a gripe biliar do fígado para o intestino. Isso resulta em um aumento dos níveis de bilirrubina no sangue, levando à icterícia. Segundo, dor abdominal ou nas costas. Tumores pancreáticos podem causar dor significativa, especialmente quando afetam os nervos ao redor do pâncreas. Terceiro, perda de peso não intencional. Não está fazendo dieta, não está fazendo exercício. Pessoas com câncer de pâncreas geralmente têm pouco ou nenhum apetite. Também há maior absorção de nutrientes, devido à insuficiência pancreática, metabolismo basal aumentado e presença de uma resposta inflamatória sistémica que consome energia e nutrientes do corpo. Por tudo isso, perde peso rápido. Quarto, náuseas e vômitos. Já falamos, náuseas e vômitos intensos principalmente após as refeições. Vesícula biliar ou fígado aumentados. O bloqueio do ducto biliar pode fazer com que a vesícula biliar aumente de tamanho. E se o câncer se espalhar, pode aumentar o fígado. Alterações nos níveis de açúcar no sangue, como o pâncreas produz insulina, alguns casos podem subir a glicose. Uma pessoa não tinha diabetes e de repente está com diabetes descompensada. Quais são os fatores de risco? Asterisco idade avançada, asterisco histórico familiar, asterisco tabagismo, asterisco obesidade são fatores de risco significativos. Embora os resultados não sejam totalmente conclusivos, há evidências que sugerem que o elevado consumo de carne vermelha, especialmente a carne processada, pode estar associado a um aumento do risco de câncer de pâncreas. Falando em dieta, quais são os piores alimentos para seu pâncreas? Alguns alimentos são verdadeiros vilões para o seu pâncreas. Esses alimentos estão presentes em sua dieta diária. Se você perceber, podem causar sérios danos ao seu organismo. Alimentos gordurosos e fritos, principalmente aqueles ricos em gorduras saturadas e gorduras trans. Os exemplos incluem fast food e óleos orgânicos, especialmente quando reutilizados. Açúcar refinado, presente em quase todos os alimentos processados, é só dar uma olhada no rótulo.
Claro, refrigerantes, sucos de caixinha energéticas. O excesso de açúcar leva à inflamação no corpo, aumentando o risco de problemas pancreáticos. Alimentos ultraprocessados. Quando você compra comida pronta para colocar no micro-ondas ou mesmo aqueles salgadinhos, salsichas, salames e mortadela, todos eles podem ser competitivos ao seu pâncreas. Carnes vermelhas, que nem eu já falei, se consumidas em excesso, mais de 300 gramas por semana, aumentam o risco de pancreatite e câncer de pâncreas. E também não posso me esquecer do álcool. Mesmo pequenas quantidades podem causar irritação no pâncreas em algumas pessoas. E o que você pode comer e fazer para deixar seu pâncreas ainda mais saudável e saudável? Adote uma dieta equilibrada frutas e vegetais, ricos em antioxidantes que ajudam a proteger as células do pâncreas. Exemplos incluem maçãs, peras, rúcula, pepino, brócolis, espinafre, couve e alho. Grãos integrais, como arroz integral e leguminosas, que auxiliam na digestão e fornecem nutrientes essenciais. Proteínas magras, peixe, frango, tofu e leguminosas são menos pesadas para o pâncreas processar. Gorduras saudáveis. Azeite de oliva extra virgem e óleo de abacate têm alto teor de ácido oleico são excelentes escolhas. Eles devem ser consumidos crus para manter suas propriedades anti-inflamatórias. Coma mais nozes e sementes, como chia, linhaça, gergelim e abóbora, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E claro, evite o álcool, o cigarro, o açúcar em excesso. Mantenha um peso saudável. A obesidade aumenta o risco de desenvolvimento de doenças pancreáticas, incluindo pancreatite e câncer de pâncreas. Hidrate-se especialmente. Beber bastante água ajuda a manter o sistema digestivo funcionando corretamente e pode ajudar a prevenir problemas no pâncreas. Controle os níveis de açúcar no sangue. Manter os níveis de açúcar no sangue sob controle pode prevenir o desenvolvimento de diabetes, que afeta diretamente o pâncreas. Faça exercícios regularmente. A atividade física regular ajuda a manter um peso saudável, melhora a circulação sanguínea e reduz o risco de doenças pancreáticas. Evite o uso de medicamentos desnecessários e faça check-UPS regulares. Exames de sangue como lipase e amilase. Um simples ultrassom abdominal pode visualizar a estrutura do pâncreas e identificar anomalias.